Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é José Pedro Guedes da Silva novamente. Boa noite a todos, ao professor, quem estiver assistindo. Vamos tratar agora de mais um tópico de aula que são as ondas estacionárias. E o que são essas ondas estacionárias? São as mesmas ondas transversais, ou no caso longitudinais, que a gente está estudando mais, né? Mecânicas. Mas só que dentro de um espaço limitado, um espaço pequeno para ondas que costumam ocupar, que são como se fossem os gases, que ocupam quase todo o espaço a elas oferecido, né? De acordo com a sua velocidade de propagação, né? Dependendo do seu material, né? Do gás também, porque ondas mecânicas não podem se propagar se não houver um meio, né, para se propagar. No caso, não poderia se propagar no vácuo. E o que são essas ondas estacionárias? Como é que nós podemos falar sobre elas? É como se você pegasse aquelas mesmas ondas que a gente estivesse estudando antes e colocasse ela para acontecer dentro de dentro de um tubo, por exemplo, dentro de uma caixa fechada, alguma coisa do tipo. Mas o exemplo que eu vou utilizar para falar sobre essas ondas estacionárias é outro. É o das duas superfícies de fixação, né? Só desenhar aqui e já volto com o vídeo. Voltando agora com o vídeo, né, pessoal? O que, como é que são essas ondas estacionárias, né? Essas ondas estacionárias, elas têm, como eu já disse antes, um espaço de trabalho limitado. No caso, elas não são cordas soltas, mas sim presas, fixadas. No caso, fixadas em algum ponto, tendo a sua propagação limitada. Como, por exemplo, essa primeira corda aqui, que está fixadas em duas paredes, por exemplo. Ela é como se fosse a corda do violão. Se nós tocássemos ela, ela poderia começar a vibrar, fazer um movimento dessa forma aqui. Um movimento vibratório ficaria oscilando, né, de cima para baixo e assim por conseguinte. E nas ondas estacionárias nós estudamos algumas variações da frequência de acordo com a quantidade de nós que nós damos a ela. Essa aqui, por exemplo, apresenta apenas dois nós, dois pontos fixos. E essa aqui, por exemplo, apresenta três. Um, dois e três nós. E aqui já são mais. De acordo com o que você desejar, né, fazer. E assim por conseguinte, né? O que eu quero explicar para vocês nisso é sobre esses pontos fixados. O que eles podem nos ajudar a descobrir, né? Esses pontos fixados são pontos onde a amplitude é zero, igual a zero, né? Aí, o que nós podemos saber, descobrir sobre eles? Quando há essa oscilação aqui, por exemplo, o lambda, que é o comprimento de onda, sobre 2 igual a L, né? Que é esse comprimento aqui, essa distância, né? É igual ao comprimento de onda. E aqui, como tem dois nós, o número de nós no caso, vezes o lambda sobre 2 é igual a L. E nessa outra aqui, 3 lambda sobre 2 igual a L. E com esse padrão nós podemos perceber que a fórmula poderia ser deduzida em n vezes lambda sobre 2 igual a L. E qual é a frequência de variação, de oscilação, né? Nós podemos dizer que a frequência vezes o lambda é igual à velocidade, como já foi dado em outras aulas anteriores, né? E podemos isolar esse lambda aqui.
seria a velocidade sobre a frequência. E colocar ele dessa outra forma, né? Fazendo o seguinte: n vezes velocidade sobre a frequência sobre 2 é igual a L. Esse n sobre v sobre 2 no caso aqui esse n sobre v sobre a frequência é igual a 2L, né? Nós podemos isolar essa frequência e colocarmos ela no outro sentido, né? O n sobre vezes v sobre 2L é igual a essa frequência, que é igual a 2L vezes a frequência, que é o número de cordas vezes a velocidade de propagação. E lembrando que essa velocidade é igual a raiz da força de tensão sobre μ, que é a massa específica, né, da corda. Mas por que falar sobre essas ondas estacionárias, né? As ondas estacionárias, elas são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Como assim? Por quê? É porque quando no que nós fazemos o uso dessas ondas estacionárias? Nós fazemos uso das ondas estacionárias para alterar a frequência de uma corda. No caso, quanto mais a gente estuda sobre ela, mais nós podemos ter controle sobre instrumentos de cordas, essas coisas, entendeu? E tipo, essa variação da às vezes nós achamos que é só alterar a frequência simplesmente, sabe? Mas se você manter essa tensão, essa fixação nos dois pontos aqui e mudar a massa específica, no caso mudar o tipo de corda, a espessura da corda, por exemplo, você pode alterar a frequência. A partir disso que você altera a frequência. Então é isso, pessoal. Isso foi o que eu consegui compreender mais do assunto. Tentei estudar bastante aí. Mas só que tem muitas coisas que são bem complicadas de passar, sabe? Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essas ondas estacionárias. O importante saber é que elas são fixadas, elas têm um espaço limitado, elas podem estar em paredes fixadas em 2 pontos, podem estar fixadas em um ponto. O importante saber dessas ondas estacionárias é que elas são ondas que têm um espaço limitado, entendeu? Elas basicamente não precisam de um espaço para se propagar, não de um espaço grande como as outras ondas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e que o vídeo sirva como aprendizado em alguma coisa aí para vocês. Boa noite aí. Muito obrigado por assistirem.